Oi, seja muito bem-vinda. Sou a Isabelle, sou maquiadora profissional e esse é mais um Maquiando o Cliente. Começo higienizando a pele da nossa modelo linda e maravilhosa. Depois a gente vem com uma bruminha, tô usando a bruma da Nina Secrets. A bruma ela vem para iniciar a hidratação, então eu passo a bruma, espero a pele absorver e vem com hidratante. Tô usando o hidratante Nivea Soft. Gosto muito dele para todos os tipos de pele, eu uso bastante. Meu hidratante principal em atendimento. Então, eu hidrato bem o rosto dela. Não esqueço da pálpebra. É importante você hidratar todo o rosto da sua cliente, certo? E aí, eu já venho com a base. Tô espelhando a base com um pincelzinho. Eu gosto de fazer assim quando eu quero uma cobertura maior. Então, eu venho primeiro com o pincel, passo em todo o rosto dela. Depois, eu venho dando acabamento com a esponjinha. E também vem dos cantinhos, que às vezes eu deixo passar, né? Então a esponjinha vem para dar esse acabamento, para descer um pouquinho pro pescoço essa base, pra gente deixar a pele assim bem bonita, porque às vezes o pincel, ele risca a base, né? Então ele deixa assim com aspecto feio, a esponjinha vem dando acabamento, vem fazendo assim com que a base grude realmente na pele. Então eu venho dando batidinhas em todo o rosto dela, vou pegando mais um pouquinho de base e vou passando. Logo em seguida eu venho com um corretivo, tô usando o La Mousse da Natália Capello. Gosto muito dele e eu uso ele para dar uma cobertura extra. Então eu espalho dos dois lados, depois eu venho com a esponjinha. E esse corretivo, eu tô usando ele pra camuflar, não pra iluminar. Então eu desço bastante ele pra região ainda que eu sinto que eu preciso de um pouquinho mais de cobertura. Vou dando batidinhas. É importante você pedir pra sua cliente sempre olhar pra cima, pra não ter o perigo de você bater a esponja dentro do olho dela e ela acabar chorando, lacrimejando e tudo mais, certo? E aí eu já venho com um contorno. Esse contorno que eu tô fazendo nela é um contorno bem levinho. Eu decidi fazer nela uma maquiagem mais clean, mais básica. Então eu venho com um pouquinho de contorno só pra devolver as sombras do rosto. Então tem aquele contorno que dá tem aquela função de até mudar o formato do rosto, de afinar e tudo mais. Mas nessa maquiagem a gente tá fazendo um contorno assim bem levinho mesmo, só pra devolver as sombras. Porque às vezes a gente tá passando, passa uma base, passa um corretivo, a pessoa fica com aquela cara assim, tudo de uma cor só, tira todas as sombras naturais do rosto, que aquela coisa parece que é um papel, assim, né? Parece que a pessoa tá morta, não tem um desenho, não tem nada. Então, quando a gente vem fazendo o contorno, a gente vem devolvendo as sombras, vem arrumando e ajeitando tudo isso. No nariz, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no rosto, vou fazer um contorno natural. Então, quando você quer saber qual é o contorno natural do nariz, é só você olhar de frente a pessoa e o próprio rosto vai te mostrar aonde é essa sombra natural. Então, assim, perfeitamente eu consigo ver ali aonde é as sombrinhas naturais do rosto dela e eu venho passando contorno só nesses locais pra deixar o rosto dela contornado e não parecendo um papel assim sem nada, sabe? Então eu gosto muito de fazer esse estilo de contorno mais naturalzinho, certo? E aí, depois do contorno, eu já vim com um pouquinho de um corretivinho mais claro para dar uma iluminadinha no rosto. Então eu venho nas partes que eu quero iluminar, principalmente no queixo, no nariz, ali embaixo dos olhos. Até porque quando você ilumina, deixa o contorno ainda mais em evidência. Então, eu venho com um pouquinho de corretivo, não um corretivo muito mais claro, mas um corretivo uns 2 tonzinhos mais claro, que já dá toda a diferença na maquiagem, na pele. A pele fica a coisa mais linda. Venho com um pouquinho de iluminador, tô usando o iluminador da Francine Elk. Gosto muito dele, tô usando a corzinha mais clara nela, porque ela é bem branquinha. Se a gente usa um iluminador muito escuro, acaba que mancha o rosto, tem que ter essa noção do produto que você vai usar. Venho com um pouquinho de blush, um blushzinho mais laranjinha. Aí ficou um pouquinho escuro na hora que eu tava passando, porque eu entrei na frente, mas no final vai dar pra ver direitinho o quanto esse blush ficou bonito. Eu deixei ele um pouquinho mais marcado, porque quando você vem com o pó ele acaba tirando um pouco desse blush. Então, na hora de passar o pó, eu venho primeiro com a esponja úmida, tiro o acúmulo nas linhas
e venho com o pozinho. É legal você fazer isso tanto nas linhas, quanto também quando você tem um bigodinho chinês, a base fica marcada. Então, antes de você vir com o pó, você vai, bate essa esponjinha com um pouquinho de base, bate essa esponjinha úmida para tirar a marcação e logo em seguida você vem com o pó. Faz toda a diferença. Se você sela essa pele sem tirar as marcações, acaba que fica em evidência as linhas, o bigodinho chinês. Então é importante você não esquecer esse passo. Esse passo é muito, muito, muito importante. Bate a esponjinha, tira toda a marcação, depois você vem com o pozinho, certo? Sela bem essa pele, é importante selar bem. Olha, eu gosto muito de usar esse pó da Playboy, porque eu sinto que é um pó que deixa a pele aveludada. É um pó que tem um custo-benefício muito bom, então eu indico muito, muito, muito. Pra quem me pergunta, eu sempre falo. E aí eu venho varrendo essa pele. Essa parte, ela é muito, muito importante. Você vai pegar um pozinho compacto da cor mais ou menos da sua cliente, ou da sua cor, né, se você estivesse maquiando. E você vai fazer o quê? Vai polir. Você vai polir essa pele, é assim que a gente fala. Então, é a hora que a sua mão vai ficar um pouquinho mais pesada, porque realmente para tirar todo o excesso de pó do rosto. Então, se você deixa o excesso de pó solto, acaba que fica uma coisa meio estranha, meio branca, assim. Então, se você tira todo o excesso, o pó solto ele tem essa função de selar sem deixar cobertura. Então, é importante que você tire bem ele para não deixar nenhum tipo de excesso na pele. Então, vem polindo toda essa pele, certo? E aí, logo em seguida, eu já venho com a bruma para tirar todo o efeito de pó. Então, a bruma, além de ajudar a fixar a maquiagem, ela tira o efeito de pó. Ela devolve o viço para a pele. Então, se você gosta de uma pele viçosa e tudo mais, não a pele com efeito de pó, a pele muito mate, essa é a função da bruma. Logo em seguida, a gente já vai para os olhos. Eu pego um corretivo. O corretivo é aquele que eu usei como iluminação na pele dela. Venho espalhando com um pincelzinho. Você pode espalhar também com a esponjinha. É gosto. Tô preferindo fazer assim, porque a esponja acaba que ela espalha muito corretivo. Então eu venho com o pincel e depois eu venho dando batidinhas com o meu próprio dedinho. Só para não deixar nada marcado, certo? E aí eu coloquei coloquei uma fitinha ali, porque eu tava com uma maquiagem na cabeça. Eu falei, não, a fitinha vai me ajudar bastante. É um truque bem legal. Pra você que quer fazer esse efeito mais gateado no olho, um efeito assim, de delineado gatinho mesmo. Então você vem, você coloca essa fitinha, tô usando um BT Velvet Cappuccino. E se você perceber, eu tô imitando o efeito de um gatinho esfumado, mas é o mesmo formato. Então eu venho do início do olho até o final, lá perto da sobrancelha, e vou espalhando esse produto. Importante, gente, esse produto ele seca muito, muito rápido, então não dá pra ficar enrolando. Até me arrependi de ter passado nos dois lados. Se eu pudesse fazer de novo, se eu pudesse te indicar, eu indicaria você fazer um lado, depois fazer o outro, ó. Que na hora de espalhar ele já seca, fica um pouquinho mais difícil, nós temos que dar uma forçadinha a mais no pincel. Então eu venho espalhando todo esse produto na pálpebra inteira dela. Por que eu fiz isso? Comecei lá pelo cantinho, para dar aquele efeito degradê. Então, na parte perto dos olhos ali, mais perto dos cílios, ele vai ficar mais escuro. E mais na parte de cima, perto da sobrancelha, vai ficar mais claro, vai criando um degradêzinho. Então, você vai esfumando, o BT Velvet é ótimo para isso. Ele esfuma muito bem, só não pode deixar secar. Se você deixar secar, fica muito difícil de espalhar, certo? E aí, logo em seguida, eu pego a paletinha da Nina Secrets e venho com laranjinha. Eu tô usando a paleta da Nina, mas você pode usar qualquer laranja que você tiver. E também, se você quiser fazer outras cores, pode fazer com batonzinho. Dá super certo. Eu pego esse laranja, vou fazendo o mesmo processo em formato de gatinho. Então, eu venho, vou espalhando. É um pouquinho mais difícil de esfumar, porque tá com uma base muito grudenta. Mas, no fim, dá tudo certo, tá? E aí, eu venho também com um pigmentozinho que ele vai grudar, porque o BT Velvet, ele ainda tava um pouquinho molhado. Então, você vem com o pigmento e vai colocando. Eu uso com um pincel bem espaçado, não um pincel muito gordo, porque não vem tanto produto, não fica aquela coisa assim, muito marcada.
Logo em seguida, eu pego um pretinho e venho bem rente aos cílios dela, só pra dar uma profundidade no olhar. Então, eu pego esse pretinho, vou esfumando dentro do laranja e vai dar um efeito bem bonito, vocês vão ver. E aí, a gente faz uma base para os cílios. Eu sempre faço uma base para os cílios com um pouquinho de delineador. Então, levanta um pouquinho ali, ó, na parte da sobrancelha, para que realmente eu consiga chegar com esse delineador bem rente aos cílios dela, para não ficar nenhum buraco. Puxa um pouquinho. E no final, eu dou uma esfumadinha, para que o delineador também sirva para dar essa aprofundada nos olhos. Colo os cílios. Importante você sempre visualizar o tamanho dos cílios para o olho da sua cliente. Não pode ser um cílios muito grande que vai tampar tudo que você está fazendo. Então eu coloco esses cílios nela, dou uma olhadinha para ver se deu tudo certo. E deu, realmente. Eu achei que ficou bem bonito. Colo o outro lado. E aí eu venho com mais um pouquinho de laranja só para dar um acabamento ali no cantinho. Achei que faltou um pouquinho do laranja. E realmente faltou. A gente, na verdade, nunca acha que tá bom, né? Sempre acha que dá pra melhorar. E sempre dá mesmo, mas a gente vai ajeitando e tudo vai dando certo. Então, vim, arrumei, coloquei tudo certinho, dei mais uma aprofundadinha ali no cantinho. E aí, eu arrumei a sobrancelha dela, eu quis manter o formato natural de uma sobrancelha cheia. Um pouquinho de falha só no cantinho ali de fora. Então, eu venho com o produtinho, vou imitando o formato dos pelos dela. Não gosto daquela sobrancelha muito marcada. Eu acho que quanto mais natural, mais bonita. E é isso. E aí eu venho dando acabamento nos olhos, com um pouquinho de máscara de cílios. Ela tem uns cílios bem grandes, a gente teve um pouquinho de dificuldade de colar, mas no fim deu tudo certo. E aí eu venho com um batomzinho meio laranjinha também, tudo um nudezinho puxadinho pro laranja. Venho passando em toda a boca dela, não vou mostrar porque eu acho que eu perdi um pedaço do vídeo. Acontece, meninas, tá tudo bem. Mas depois desse batom que eu passei, ele é um laranja meio terroso, assim. Acho que vai dar pra ver no final. Eu vim com um glossinho por cima. Eu gosto muito do gloss com esse tipo de olho, eu acho que fica bem delicado. E ela amou também. E esse foi o resultado da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem dicas de makes que a gente pode fazer junto. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se você gosta, deixa um like, compartilha com as suas amigas. E é isso. Muito obrigada se chegou até aqui. Um beijo e até a próxima.